Boa noite, eu sou Vera Darmancef e começo aqui Papo de Mulher. Hoje nós vamos falar sobre o mito que elaboraram sobre esse povo fascinante que habitam as nações orientais e ocidentais, a que chamamos ciganos. E para falar a respeito, convidamos a cigana Vlavira Torquesinek. Boa noite, Vlavira. Boa noite. Tudo bem? Bem-vinda ao Papo de Mulher. Obrigada. É ela que vai nos esclarecer vai falar sobre preconceitos, lendas, tradições, inclusive religião, né? Sim, claro, porque é uma coisa que bate muito tradição e religiosidade. Existe muito preconceito em si, porque nós estamos falando de uma etnia, né? E não de religião. Existe, dentro da etnia cigana, existem ciganos evangélicos, budistas, espíritas, católicos, a maioria, e existe muito essa confusão de mistura de etnia com espiritualidade, uma coisa que não tem nada a ver, e as pessoas confundem muito. Vamos separar um pouco isso, vamos falar da etnia no Brasil, e depois nós vamos falar da etnia no mundo. Sim, os ciganos estão no Brasil desde a época da descoberta. O João Torres, ele veio para cá no navio e existem vários grupos atualmente, muitos ainda barracados, nômades, e 50% ou até mais um pouco já são sedentários, já têm suas casas, seus apartamentos, já estudam, trabalham, então está bem dividido. Muitos ainda sofrem muito preconceito, são brasileiros, mas não têm direitos como brasileiro. Acontece, infelizmente, no Nordeste, fazendo um trabalho dentro de uma comunidade do Nordeste, que a gente vê muito isso. E o engraçado também é que existe o preconceito com os ciganos, como também existe o preconceito dos ciganos com os não ciganos. Então, é uma coisa muito delicada, muita calma, a gente tem que ir desmembrando isso, porque é confuso, entendeu? Alguns ciganos, alguns grupos não se entendem, um considera o outro cigano, o outro não considera, então existe ainda, é muito conflitante, é muito delicada os ciganos no Brasil. Eles sofrem preconceitos e perseguições. Isso, acho que desde saindo da Índia, né? Porque a origem do cigano, muitos estudiosos falam que saíram da Índia por leitura das estrelas e artesanato, o próprio linguajar, a própria língua é parecida com a linguagem dos indianos, de alguns clãs da Índia. E sai por aí esse estudo de que os ciganos saíram, né, se originaram da Índia, subiram para o Oriente Médio, leste europeu, Grécia, ficaram muito tempo na Grécia, Península Ibérica, e seguiram o mundo inteiro. Falando num papo formal com a Vlavira no decorrer do dia, ela me contou um caso curioso de ciganos que vivem na Hungria. Sim. Que eles vivem fechados, murados. Fechados em prédios, colocaram eles em condomínios fechados e com guarita. Levantaram muros, né, e colocaram policiais na guarita para saber para onde vão, o que vão fazer, quem é quem. E isso acontece no mundo inteiro. Na França, expulsaram, a gente pensa, isso é coisa de antigamente, por causa da igreja, que começou a implicar com ciganos, porque isso já vem. Esse preconceito já vem há muito tempo, mas não, atualmente acontece isso. No sertão, uma senhora, uma idosa com pneumonia não podia entrar dentro de um posto de saúde, não podia entrar numa igreja, as crianças não frequentam a escola. Então isso acontece, infelizmente. Acontece muito em toda parte do mundo. Mas também em toda parte do mundo existem associações, ONGs que estão tentando levar a etnia, resgatar essa etnia e colocar, não como inclusão social, não, porque muitos ciganos não querem inclusão social, tá? Eles querem o direito de exercer a sua etnia, com as suas tradições. Por exemplo, uma cigana poder ler
fazer leitura de mão na rua, às vezes até para poder levar comida para casa, e isso é tradição. E não ser presa como vagabunda, como vagabundagem, ou como, sei lá, existem milhões de outros, né? Muito preconceito. Então, os ciganos, eles querem seus direitos étnicos, somente isso, entendeu? Pediram que eu perguntasse a você. Eu tenho até uma amiga que disse que ela cresceu acreditando que ciganos roubavam crianças, porque a mãe falava que roubavam crianças. Né? Então vamos falar um pouquinho disso? Vamos. Pois é, isso já tem de muito tempo. A coisa mais importante para o cigano é o respeito, ele tem um respeito enorme pelos mais velhos e pelas crianças. O mais velho é a sabedoria, né? E as crianças é a continuidade das suas tradições. Então, o cigano, ele não roubava criancinhas. Muitas vezes, ele acolhia criancinhas de mães moçoiras, senhoritas que davam mau passo, e abandonavam o seu bebê com os ciganos. Acontecia muito, muito. E outra coisa também, o cigano é aquela coisa encantada, ele chega na cidade às vezes com circo, aquelas roupas coloridas, a música, não sei o que. As crianças seguem, vão atrás, assim como vão atrás de circo. Entendeu? Então surgiu que o cigano rouba a criança. O cigano não rouba a criança. Eu até falo assim que o cigano rouba o coração da criança, né? Para levar para aquela coisa lúdica, colorida, que você não rouba, não é sequestrador cigano, não sequestra. O preconceito existe, né? Dizem que, eu também já ouvi dizer que ciganos, por ele gostar muito de ouro, ele roubava ouros, casas, né? E na verdade não é isso. Todo povo, toda tribo, né? Sempre tem um malfeitor, um ladrão, né? Eu ainda até acredito que o Brasil, né? Vem turistas de fora e se são assaltados aqui, um ou dois. Isso não quer dizer que o Brasil seja um covil de bandidos, não é mesmo? Tem gente de todos os tipos, em todos os lugares. Que não pode uma etnia inteira pagar por um ou dois, não ou por vários, não sei. Mas existem muitas histórias, muitas controvérsias, muitas mentiras inventadas sobre a etnia cigana. O que está acontecendo atualmente nas grandes cidades, Rio e São Paulo, é um folclore muito grande sobre as festas, que acontece muito, virou uma forma de se ganhar dinheiro. Então, falsos ciganos, cursos de comana, de ritos sagrados para os ciganos, as pessoas inventam, leem livros, inventam várias coisas, virou uma grande empresa, ciganos nessas duas grandes cidades. Alguns ciganos não se incomodam, acham até interessante, porque continuam com suas tradições veladas, porque está se inventando muita coisa, então está se criando um folclore muito grande em cima do que não é, né? E alguns outros ciganos se incomodam muito, porque pessoas que nunca estiveram dentro de um acampamento, nunca estiveram dentro do seio familiar, dentro de uma família cigana, se dizendo cigano, ganhando muito dinheiro, enquanto muitos grupos ainda passam fome no Nordeste, não tem o que comer. Então isso é muito confuso. Lavira, nós vamos continuar com as tradições veladas, inventadas, no segundo bloco. Tá ótimo. Papo de Mulher volta já.